Olá, meus amigos. Estamos de volta aqui com mais uma aula sobre conciliação e mediação. E o assunto de hoje será regras que regem o procedimento de conciliação e mediação. É importante ressaltar desde o início que as regras não se confundem com os princípios. Ok? As regras que regem os procedimentos de conciliação e mediação estão descritas no Código de Ética dos Conciliadores e Mediadores Judiciais, tal qual ocorre com os princípios também. Um fator bastante interessante é que, tanto na Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, quanto na Resolução 174 de 2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, preconizam exatamente em ambas as resoluções, no seu artigo 2º de cada qual, as regras que regem o procedimento de conciliação e mediação. Então, vejamos que o artigo 2º de cada uma dessas resoluções preconiza que as regras que regem o procedimento da conciliação e mediação são normas de conduta a serem observadas pelos conciliadores e mediadores para o bom desenvolvimento daquele, permitindo que haja o devido engajamento dos envolvidos com vistas à sua pacificação e o comprometimento com o eventual acordo obtido. E quais são, então, essas regras? A regra número 1 é a informação, ou também chamado dever de informação. Não se confunda com o princípio da decisão informada. Aqui estamos falando de regras do procedimento, ou seja, regras procedimentais. A informação nada mais é do que o dever de esclarecer os envolvidos sobre o método de trabalho a ser empregado, apresentando de forma completa, clara e precisa, e informando sobre os princípios deontológicos que nós falamos na aula anterior, as regras de conduta e todas as etapas desse processo de conciliação e mediação. Número 2 é a autonomia da vontade. A autonomia da vontade, ele representa o dever de respeitar todos os diferentes pontos de vista dos envolvidos, assegurando a todos esses envolvidos que cheguem a uma decisão voluntária e de forma alguma coercitiva ou qualquer forma de pressão, como dissemos na aula anterior, com plena liberdade para a tomada das suas próprias decisões durante ou ao final do processo de conciliação e mediação e de interrompê-lo a qualquer momento. Número 3, a terceira regra, é a ausência de obrigação de resultado. Ou seja, é o dever de não forçar, em hipótese alguma, um acordo e de não tomar decisão pelos envolvidos, podendo, quando muito, no caso de conciliação, o conciliador ou mediador criar opções para as partes envolvidas no conflito, que podem ou não ser acolhidos por elas. Então, esse aqui é mais um complemento da aula anterior. Na aula anterior, nós falamos de todos os princípios e já tangenciamos um pouco com a interpretação que deve ser dada, essa interpretação autêntica, contextual, que deve ser dada na Resolução 125 e também na 174, respectivamente do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de modo a fazer essa simbiose, essa interpretação sistemática dentro da própria norma. O próximo item, a próxima regra, número 4, portanto, é a desvinculação da profissão de origem. Ou seja, é o dever de esclarecer aos envolvidos que atuam de forma desvinculados de sua profissão de origem. O conciliador ou mediador tem que informar que, caso seja necessária alguma orientação ou aconselhamento referente a qualquer causa, a qualquer área que envolva a causa, que seja especificamente do conhecimento, poderá ser convocado para a sessão um profissional específico, respectivo, para que, com o devido consentimento de todos, ele possa tecer maiores explicações. Então, se o conciliador ou mediador, por exemplo, ele é um engenheiro e a causa versa sobre engenharia, ele não vai poder tecer os seus comentários técnicos sobre engenharia
porque ali a atividade dele é estritamente de conciliação e mediação, e como já dissemos anteriormente, tem todos aqueles outros princípios que são interpretados de forma contextual, de forma autêntica, contextual, dentro dessa própria norma, portanto, que induz o entendimento de sua imparcialidade e que o dever, e da neutralidade também, que ele não pode tomar partido e nem fazer pré-julgamentos, ok? A próxima regra que nós vamos analisar, número 5, é a compreensão quanto à conciliação e mediação. É muito importante e muitas vezes isso aqui acaba sendo banalizado. É o dever do conciliador e mediador assegurar que os envolvidos, ao chegarem a um acordo, compreendam perfeitamente as suas disposições, que devem ser exequíveis, tal qual falamos na aula anterior, elas devem ser exequíveis, gerando comprometimento com seu cumprimento. Isso é muito importante porque os acordos, em regra, são feitos mesmo para serem cumpridos, não é? Esse cumprimento dos acordos, quando está sendo realizada a negociação, já tem que estar com vistas a um foco prospectivo, inclusive na possibilidade do cumprimento do acordo. E é com base nessas cláusulas contidas nos acordos que poderão constar, por exemplo, cláusulas penais que forçarão o adequado cumprimento do acordo sob pena de uma determinada multa. Na Justiça do Trabalho, a multa, em regra, tem sido de 50%. Então, já falamos na Justiça do Trabalho, vamos saltar para a Resolução 174 de 2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que elenca também, como já dito, no artigo 2º, exatamente as mesmas regras previstas na Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que são elas, repetindo, a informação, o dever de autonomia da vontade, garantir a autonomia da vontade, a ausência de obrigação de resultado, ou seja, o conciliador, o mediador, não está obrigado a auferir esse resultado, trata-se, portanto, de uma obrigação de meio, a desvinculação da profissão de origem e a compreensão completa sobre a conciliação e a mediação que está sendo realizada. Essas regras de conduta são as diretrizes básicas de uma sessão ou audiência de conciliação e mediação. É interessante também lembrarmos que, por serem regras previstas num código de ética direcionado aos conciliadores e mediadores judiciais, ela é norma cogente e é inafastável. Então, vamos analisar cada um desses princípios de uma forma um pouco mais específica, um pouco mais aprofundada. O dever de informação, portanto. A informação é o dever procedimental que cabe aos conciliadores e mediadores em esclarecer todos os envolvidos sobre o método de trabalho a ser empregado, apresentando sempre de forma completa, clara e precisa, como diz a norma, informando, inclusive, sobre todos os princípios deontológicos, as regras de conduta e, claro, as etapas da conciliação e mediação. E é por isso que, na fase de pré-mediação, é importantíssimo que o conciliador e o mediador procedam a essa devida explicação, já no início da conciliação e mediação, sob pena de infringir o próprio Código de Ética. Esse princípio, essa regra da informação, melhor dizendo, ele está intimamente correlacionado também à regra de autuação, ao princípio da decisão informada. É importante notar e lembrarmos que esse dever de informação e o princípio, também chamado por alguns de princípio da informação, é de suma importância, porque ele é aplicável até mesmo aos atos preparatórios da sessão de audiência e de conciliação e de mediação. Ainda nos atos preparatórios, é preciso que as partes sejam adequadamente informadas quanto ao procedimento que está sendo realizado, tais como
a faculdade ou não da presença, a necessidade ou não de acompanhamento de advogados, dentre muitas outras informações que o conciliador, o mediador, entenda pertinente. Se no decorrer da mediação, da conciliação, ele entender necessário tecer outras explicações, assim o deverá fazer também. Esse dever de informação, como mencionado anteriormente, ele se estende durante todo o período da conciliação. Há casos que as partes poderão ter dúvidas e elas mesmas suscitarem, ou se o conciliador ou mediador perceber que existem essas dúvidas, ele tem um dever ético de explicá-las. Ok? E pode incidir sobre o termo da audiência, como eu disse, é durante todo o tempo, pode ser nas fases preliminares de negociação. Há entendimentos, por exemplo, de que esse dever de informação já tem que constar desde o momento da intimação da audiência de conciliação, que naquele momento já deve estar devidamente constando os elementos básicos dos impactos dessa conciliação e da mediação, da ausência das partes, ou sobre que assunto irá ser tratado, né? Que tipo de audiência que é, se precisa ou não levar testemunha, se tem aplicabilidade ou não de multas, ok? Então, esses pontos, desde a fase preliminar ali da audiência de conciliação, já deve ser aplicado. É interessante também lembrarmos que, mesmo antes dessa tomada de decisão, pelas partes envolvidas, né, no conflito, na disputa, que estão submetidas ao procedimento de conciliação e mediação, é importantíssimo que o conciliador e o mediador se utilize sempre de métodos o máximo didáticos possíveis, bastante claros nas explicações, de modo que as partes, seja qual for o nível intelectual, social ou educacional que elas tenham, elas possam compreender de forma clara. Não deve-se utilizar o chamado juridiquês, deve ser uma linguagem comum, uma linguagem acessível a todos. E cabe ao conciliador fazer essa transição da conversa, ainda que com paráfrases, ainda com explicações específicas sobre determinados termos. Caso os advogados estejam conversando com termos técnicos, caberá o conciliador e mediador fazer essa explicação. As partes, os principais protagonistas da conciliação e da mediação, eles têm que estar cientes do que está acontecendo na audiência de conciliação e mediação. Eles têm que estar cientes dos termos que estão conversando. E cabe ao conciliador ou ao mediador essa explicação. Essa transmissão de informações são os elementos internos e externos que possam contribuir de qualquer forma para a adequada compreensão da informação pelas partes, pelos interlocutores, pelos emissores, receptores da informação. Mas como assim interpretado pelos emissores? Sim, há casos em que a parte diz uma coisa, ou o advogado diz algo, principalmente as partes dizem algo, que ao realizar uma paráfrase com ela pode muito bem desdizer aquilo que havia dito, né? Ou explicar melhor esse diálogo e trazer uma nova ideia, uma nova mensagem, um novo conteúdo a essa mensagem que está sendo trazida na linguagem verbal ou não verbal, inclusive não verbal. Há casos que nesse ruído de comunicação decorre simplesmente pelo momento conturbado ali da sessão ou mesmo diante do estado emocional de qualquer um dos interlocutores. Por exemplo, há casos também em que a comunicação é simplesmente, como eu disse, prejudicada pela linguagem técnica, por uma linguagem oral, uma linguagem corporal, facial, ou mesmo verbal, mas que apresenta dificuldade numa comunicação assertiva. E cabe ao conciliador e mediador facilitar esse diálogo, ok? Cabe ao conciliador ou mediador, dentro de toda essa gama chamada informação, porque essa interpretação pura e simples da norma
ela tem que ser estendida. Tem que ser estendida para a finalidade da conciliação, que é a efetividade da informação também, né? Dentre inúmeros objetivos, obviamente, nós temos essas regras normatizadas, positivadas, tanto pelo Conselho Nacional de Justiça quanto pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E a assertividade, por exemplo, é um ponto muito importante para a conciliação e mediação, e é a assertividade que faz com que a comunicação fique mais clara, mais adequada, mais precisa. E o conciliador, o mediador, vai fazer essa atividade. É o conciliador, o mediador, que dentro do princípio do dever da decisão informada e também pelo dever ético de informação, que deverá manter esse equilíbrio de comunicação, esse equilíbrio do diálogo entre as partes, esse equilíbrio fomentado pela compassividade, pela empatia, ok? Pelas partes. E também pelos advogados, até porque, atualmente, quando nós fazemos as negociações, que no Brasil, especialmente, em que há os interesses dos advogados, ou seja, é uma negociação cruzada, na verdade, porque nós temos os interesses das partes, nós temos os interesses dos advogados, e numa negociação por princípios, ou negociação por interesses, por exemplo, caso adote essa técnica, nós temos que observar os interesses dos advogados também. Então, eles compõem esse nicho conciliatório completo. O uso de paráfrases, como eu mencionei anteriormente, ele é um dos elementos que viabiliza o fomento a uma escuta ativa, que fomenta a comunicação reflexiva, né? Uma escuta mais compassiva entre as partes, uma escuta empática. Tá? Tecnicamente falando, nós temos a escuta ativa, nós temos a escuta reflexiva, são os graus da escuta. Reflexiva, nós temos a escuta analítica ou flutuante. Tá? Essas duas últimas já vinculadas a elementos técnicos científicos relacionados à psicanálise, mas que é plenamente adaptável ao procedimento de conciliação e mediação, porque se trata mesmo de uma técnica, uma tecnicidade de escuta e de formulação ali de questões abertas, de modo a conseguir identificar os interesses e fazer com que as partes também o identifiquem de forma a melhor negociar entre si. A informação, por esse motivo, poderá ultrapassar muitas vezes as fases pré-contratuais e também atingindo a fase até mesmo de interpretação do contrato, como nós dissemos na aula anterior, no artigo 113 do Código Civil. É interessante que no artigo 113, no inciso 5º, preconiza precisamente, eu vou fazer a leitura, artigo 113 do Código Civil, inciso 5, corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, considerando as informações disponíveis no momento da celebração. Repetindo essa parte final, considerando as informações disponíveis no momento da celebração. Notamos, portanto, que as informações são importantíssimas para a negociação e conciliação. As informações auxiliam o adequado exercício da autonomia da vontade, o que vem sendo corroborado também por essa regra de compreensão quanto à conciliação e mediação, em caso de chegarem a um acordo. Note que, como dito anteriormente, o inciso 5, ele preconiza até mesmo, o artigo 113, ele preconiza até mesmo no que diz respeito à interpretação. Vale salientar que esse inciso 5 da lei do Código Civil, do artigo 113 do Código Civil, ele foi inserido pela Lei 13.874 de 2019.
Então, é uma norma também, logicamente, inafastável de direito material, mas que é inafastável, que se junta aqui com as regras de direito subjetivo, procedimentais, que estamos analisando, mas que formam um todo lógico interpretativo e também inafastável. A informação, como regra de atuação do conciliador e do mediador, deve analisar sempre os impactos prospectivos, ou seja, para o futuro, na interpretação e no cumprimento desse acordo. Lá, já falamos lá, nessa própria norma que, de 2019, fala sobre a racionalidade econômica das partes, até isso a lei previu, ok? Então, é por essa razão que, quando vai se elaborar um termo de acordo, um termo de conciliação, deve-se fazer com a máxima participação das partes, com a constante discussão quanto às suas cláusulas e, logicamente, as suas interpretações. Aqui, nesses casos, a boa-fé ao objetivo contratual das partes é de suma importância, pois o texto literal deverá ser compreendido e as informações deverão ser bastante claras, absolutamente claras para as partes, cabendo sempre ao conciliador e ao mediador fomentar esses debates quanto às cláusulas constantes no acordo e possibilitar perguntas e explicações quanto aos termos do acordo. Na área trabalhista, por exemplo, cabe ao conciliador e mediador informar sempre adequadamente a parte quanto às incidências de contribuição previdenciárias, por exemplo, com relação a questões fiscais, como imposto de renda, cláusula penal, a forma ou seja, a multa que vai incidir sobre o acordo, a forma adequada do cumprimento de acordo, as hipóteses de vencimentos antecipados de parcelas, eventuais honorários periciais que existam no processo, eventuais honorários de advogado, as custas devidas, porque muitas vezes o termo de acordo é realizado e ficam muitas coisas em aberto. E ali fica constando custas pela reclamada, honorários periciais para reclamada, por exemplo, apenas um título de exemplo. Só que não foi explicado para ela, para a parte, qual era o valor. O conciliador tem que explicar sempre quais são os valores devidos, tá? E explicar se há necessidade de realização de cálculo, que realize ali em conjunto com as partes. Se há necessidade de entrar em contato com a Secretaria da Vara do Trabalho, ao qual o processo tramita, entre em contato. O interessante e o importante é que as partes saibam o que estão negociando e saibam adequadamente com o que estão se obrigando. É esse o dever de informação de uma forma ampla, já interpretado não só sob o viés do direito subjetivo, processual ou procedimental, mas também sobre o viés do próprio direito material, que vai incidir sobre o conteúdo do acordo, do contrato realizado ali. Porque pode ser uma conciliação pré-processual, pode ser uma conciliação processual, pode ser uma extrajudicial, pode ser uma conciliação judicial também. Então, as partes, nessas circunstâncias, e seus representantes legais também, deverão atuar também sob a égide da boa-fé objetiva e da cooperação processual constantemente. E, havendo necessidade de compartilhamento de informações mútuas, eles devem fazê-lo. E cabe ao conciliador ou mediador fomentar que isso aconteça, ainda que ele precisa chamar uma das partes em cálculos, uma sessão privada, para melhor explicar essa situação. E deixar claro e evitar a todo custo que tomadas de decisões equivocadas e mal informadas sejam realizadas pelas partes. Cabe ao conciliador fazer esse acompanhamento em tempo integral da conciliação e mediação. E é por isso que o diálogo cooperativo tem que ocorrer. O diálogo empático é o diálogo compassivo. Diálogo compassivo é aquele baseado na empatia, que também deve ocorrer. Mas o diálogo cooperativo é aquele em que uma parte auxilia a outra
de forma a atingirem o objetivo comum na construção da pacificação do conflito. E isso vai desde das fases pré-procedimentais de conciliação e mediação, até mesmo o momento da lavratura do termo de acordo, principalmente, e, logicamente, na interpretação do contrato. Tá? E para evitar maiores litígios na interpretação do contrato, toda essa informação tem que ser dada ali. Isso reduz, mitiga bastante eventuais discussões ou escaladas de conflitos futuras com relação à interpretação dos termos do acordo. E é por isso que os termos do acordo têm que ser bastante claros, devidamente informado. E é logicamente que a informação é um dos elementos que garantem a nossa próxima regra de procedimento de conciliação e mediação, que é a autonomia da vontade. O princípio da autonomia da vontade nos remete àquela teoria antiga, a teoria das vontades, ou teoria geral dos contratos, ou também a teoria dos negócios jurídicos, lá defendidos na disciplina de Direito Civil, que nós estudamos na faculdade, em pós-graduação e em tantos outros campos, né, que refere-se ao direito contratual, sempre presente na vida de quem estuda direito civil. Isso porque a autonomia da vontade se mostra como um dos princípios essenciais para o desenvolvimento de uma relação contratual, ou seja, de um ato ou um negócio jurídico. Em suma, toda essa autonomia da vontade é a expressão livre e consciente daquele elemento que nós dissemos na aula passada, que é o volutas, ou seja, a vontade. Mas o que seria essa vontade em si? Não é? O que é a vontade? A vontade é aquela manifestação do interesse e é expressada como a autonomia da vontade. A autonomia da vontade é aquela fase em que a parte expressa o seu interesse efetivamente, né? Em que assina ali o contrato, em que demonstra em que manifesta a sua vontade. A vontade é um elemento anterior à autonomia da vontade, de natureza mais psicológica, mais mental do que a expressividade no mundo concreto. Nietzsche, por exemplo, considerava a vontade como um impulso natural e fundamental inerente a todos os seres vivos e decorrentes de um poder natural de dominação. Aqui nos faz remeter àquelas teorias de Maslow, de Abraham Maslow, por exemplo, né, que considera que criou a pirâmide das necessidades e para cada necessidade há uma satisfação e que na ausência de satisfação dessas necessidades começam a surgir conflitos. E é nesse sentido também que, sobre o enfoque jurídico, nós temos os conceitos de lide, por exemplo, de Chiovenda, né? De Carnelucci, desculpe, de Carnelucci, e que depois foi estudado por tantos outros, Calamandrei, foi estudado também no que diz respeito à jurisdição e à finalidade de jurisdição, por Chiovenda. Mas a pirâmide de Maslow, de Abraham Maslow, ela traz muito bem essa questão de necessidade, ou seja, de vontade, e das satisfações. Então, necessidades e vontades são, na verdade, elementos fundamentais para a criação de conflitos interpessoais. Ou seja, com base nessas insatisfações que os conflitos intrapersona iniciam e vão escalando dentro do indivíduo de forma a eclodir e tornar conflitos interpersonas. Muitas vezes, esse conflito aumenta, ele vai ganhando uma escalada tão elevada que começa a virar conflito intergrupais. E aí, esses conflitos intergrupais podem escalar ainda e se transformar de conflitos internacionais. E assim por diante. Tá? São apenas graus de escaladas no que diz respeito aos sujeitos envolvidos no conflito, que eu acabei de falar. Mas o que temos de bastante salutar nessa questão é que
a vontade, a autonomia da vontade, ela tem que ser sempre preservada, né? Sempre vai haver aquela vontade, aquela necessidade, porque é natural do ser humano, é natural de qualquer ser vivo, inclusive. Para esse aspecto, portanto, da autonomia da vontade, como um princípio agora jurídico e fundamental da conciliação e da mediação, é importante lembrarmos que a vontade é um direito não absoluto de exercer ou de querer de forma consciente, legítima, livre de qualquer vícios de forma ou de consentimento, além de observar todos os ditames maiores aplicáveis ao caso, como já venho defendendo, inclusive na aula anterior, que são os princípios da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva ela é baseada, na verdade, na negociação empática, porque o indivíduo coloca-se no lugar do outro para, sobre aquela visão, sobre o enfoque do outro, contribuir para uma tomada de decisão justa, solidária, compassiva. Tá? E também não podemos nos esquecer também do princípio da função social dos contratos. É importantíssimo incluirmos o princípio da função social dos contratos no que diz respeito na liberdade da autonomia das vontades. Estamos falando de autonomia da vontade, livre de vícios e tudo mais, mas não basta dizer isso. Se fosse para dizer apenas que é livre de vícios de forma, vícios de consentimento, é o exercício de uma forma consciente, legítima, né? Não bastaria. Existem outros elementos que devem ser analisados de forma conjunta e de forma sistemática com o dever de autonomia da vontade. Tanto esses princípios de natureza antropológica, por exemplo, os que eu citei de Maslow, como também poderia entrar conceitos nessa baila, poderiam entrar conceitos, por exemplo, da psicanálise, em que as necessidades não satisfeitas podem gerar frustrações, ou seja, intraconflitos, né, conflitos interpersona, intrapersona. Então, é preciso nós analisarmos a boa-fé objetiva, ou seja, elementos do direito material também, trazendo à baila esse assunto para tomarmos um conhecimento correto, adequado, completo sobre esse assunto. Então, a função social do contrato, ela tem que ser incluída nesse ponto, no que diz respeito à autonomia da vontade. Porque existem alguns limites da autonomia da vontade, alguns limites legais, contratuais, afetos ao direito contratual, que devem ser observados. Dentre eles, como eu citei, a boa-fé objetiva e a função social dos contratos, que estão intimamente relacionados à autonomia da vontade. E a autonomia da vontade encontra seus limites nesses dois princípios, além de muitos outros. Tá? Além de muitos outros. Mas eu cito esses dois princípios em razão da relevância que ele tem na dialética aí do que vem a ser a autonomia da vontade e a negociação, conciliação e mediação e o seu procedimento com foco ali na realização de uma pacificação de uma forma justa e dentro do ordenamento jurídico. É interessante lembrar também que o artigo 421 do Código Civil preconiza a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. E isso foi acrescentado no ano de 2019 pela Lei 13.874. Nota que essa lei, como mencionamos anteriormente, ela traz aí um viés de limitações à atividade contratual. Então, veja só, a liberdade contratual será exercida nos limites da função do contrato. E o parágrafo único do artigo 421 vem também acrescido em 2019 pela mesma lei. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. E no artigo, ou seja, a revisão contratual ela pode ocorrer? Pode ocorrer,
tá? Existem inúmeras correntes aí que preconizam várias teorias que podem alterar o curso daquilo que foi contratado, né? Como teorias que envolvem a teoria da imprevisão e as tantas vertentes estudadas aí em inúmeras teses de doutorados, de mestrado, que nós encontramos por aí. No artigo 113, repetindo, no caput, ele preconiza também, por sua vez, que os negócios jurídicos devem ser agora interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Embora esse artigo 113 mencione de forma que a interpretação da contratação, daquilo que foi contratado, ela deve ser aplicada até mesmo durante todo o procedimento de conciliação e mediação, como um mecanismo que vai nortear efetivamente o adequado exercício da autonomia da vontade. É claro que existem outras limitações muito importantes ao princípio da autonomia da vontade, mas, em suma, por ser decorrente de um liberalismo econômico, aqui falando, a autonomia da vontade ela reflete a liberdade contratual, encontrando sua validade desde que observados os elementos de um negócio jurídico, que também são indispensáveis. Né? Porque quando falamos de autonomia da vontade, veja, eu falei alguns limites legais que existem, e também existem os limites que diz respeito à própria validade do negócio jurídico. E é isso que preconiza no artigo 104 do Código Civil, onde consta que a validade do negócio jurídico requer necessariamente agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável, uma forma prescrita ou não defesa em lei. Veja, forma prescrita ou não defesa em lei. Aqui eu vou abrir um pequeno parênteses, só para lembrar que, nesse campo de forma prescrita ou não defesa em lei, por exemplo, nós temos atualmente a conciliação pré-processual em dissídios individuais trabalhistas. Então, em dissídios individuais trabalhistas, a pergunta é, existe lei federal preconizando sobre a sua existência? Não. Não há com relação à pré-processual, somente existe, logicamente, a comissão de conciliação prévia e tudo mais, mas dentro do processo trabalhista, judicial trabalhista, sobre o enfoque do processo judicial trabalhista, eu repito a pergunta, existe uma conciliação e mediação pré-processual prevista em lei federal? Pré-processual realizada, essa conciliação realizada pelo judiciário, tecnicamente não. Existe a homologação de transação extrajudicial trabalhista, que é um outro ponto, é uma jurisdição voluntária também, mas que as partes já vêm conciliadas. Aqui, a conciliação pré-processual, por exemplo, ela cumpre a forma prescrita ou não defesa em lei? Veja só, vou explicar esse ponto de uma forma que possamos compreender, porque tem levantado bastante discussão. A resolução a resolução 288 de 2021 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho preconiza a realização e obriga os SEJUSC, né, impõe essa obrigação aos SEJUSCs, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos Trabalhistas, a realização da conciliação pré-processual. Ok. Mas como que poderia ser dada a validação dessa negociação? Porque para se ter um título executivo judicial, ele tem que cumprir o que está na norma, é o devido processo legal, princípio constitucional, devido processo legal. E para que seja cumprido esse devido processo legal, a própria resolução 288 fez um pequeno ajuste no artigo 12, preconizando que, no caso, por exemplo, de haver um acordo, ou seja, houve a conciliação pré-processual no SEJUSC. Houve acordo? Sim. Atingiu o objetivo de pacificação? Ok, atingiu. Nesse caso, para que seja garantido esse item 3 do artigo 104, ou seja, para que tenhamos forma prescrita em lei,
ou não defesa em lei, né, mas uma forma prescrita em lei, o processo de conciliação e mediação pré-processual, ele é convertido dentro do sistema PJE para um processo de jurisdição voluntária denominado homologação de transação extrajudicial trabalhista, que é a classe HTE, dentro do processo do PJE, do sistema PJE, classe HTE. Então, aí, nesse momento, passa a incidir de forma adequada o artigo 888-C, no artigo 855 da CLT. Né? Ao conseguirmos essa aplicabilidade do artigo 855 da CLT, nós temos a legitimação do elemento da conciliação e da mediação, como título executivo judicial. Então, é com base no 855 da CLT, que dispõe sobre a homologação de transação extrajudicial, que os sejusques vão construir essa validação do título executivo judicial para que lá na frente não tenham embargos à execução, mencionando que não há a validade do título. Então, legalmente falando, a fim de cumprir o devido processo legal, a própria resolução 288 preconizou essa transformação da pré-processual para uma conciliação de uma modalidade já prevista em lei, que é a homologação de transação extrajudicial, garantindo-se, portanto, o elemento do inciso 3 do artigo 104, que é a forma prescrita em lei. Mas, quando falamos também em autonomia da vontade, é importante sempre lembrarmos da escada pontiana, né, de Pontes de Miranda, que descreve, em resumo, que nós temos no campo da existência, né, a existência do negócio jurídico, que também necessita o quê? Agente, objeto, forma e vontade. Né? Então, a própria existência, segundo a escada pontiana, né, Pontes de Miranda, a própria vontade ela compõe a existência do ato jurídico. Né? Agora, no que diz respeito ainda sobre a escada pontiana, nós temos o campo ou o nível da validade. Quando falamos do nível da validade do negócio jurídico, temos que ela depende dos seguintes requisitos: capacidade do agente, licitude, possibilidade, determinação ou possibilidade de determinação do objeto que incide a contratação, a forma prescrita ou não defesa em lei, e também, por fim, aqui, a liberdade, a consciência e a voluntariedade quanto à efetiva manifestação da vontade. E como um terceiro item, já lá no campo da eficácia, ou seja, no plano da eficácia, a escada pontiana prevê que é possível haver também a condição, o termo ou o encargo. Notamos, portanto, que a autonomia da vontade encontra muitos e muitos requisitos para que ela possa ser existente e para que seja também válida. Então, a infringência desses elementos pode caracterizar a nulidade ou a anulação do ato jurídico. Nós não vamos adentrar nesse momento, logicamente, porque não é o objetivo, o campo da eficácia. Né? Porque se fôssemos, iríamos levar muito tempo para a nossa análise aqui. Mas é importante ressaltar que para o exercício adequado dessa liberdade, ou seja, da autonomia da vontade, é preciso que o agente seja capaz, que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma seja prescrita, como eu disse, ou não proibida em lei, ou não defesa em lei. É o que preconiza, por exemplo, o artigo 104 e o artigo 114 também do Código Civil.
né? Mas também não podemos esquecer que há alguns outros parâmetros que podem desvirtuar o direito ao exercício da autonomia da vontade. Por exemplo, os casos de nulidade do negócio jurídico que estão previstos lá no artigo 166 do Código Civil, preconizam alguns casos que devemos interpretar quando falamos em autonomia da vontade, temos que interpretar junto com a legislação pátria. O artigo 166 preconiza que é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa ou agente absolutamente incapaz, é nulo. Quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito, ou quando não revestir de forma prescrita em lei. É nulo o ato jurídico, o negócio jurídico, e isso se aplica, logicamente, aos acordos, né? Que não cumprem esses requisitos básicos, normativos. É lei cogente, é lei material que tem que ser aplicável. No artigo 114, por exemplo, do Código Civil, ele preconiza que os negócios jurídicos benéficos e a renúncia se interpretam de forma restrita, de forma estritamente, né? Então, dando mais uma interpretação desses limites da manifestação da vontade, né? Porque pode ocorrer uma manifestação da vontade em que haja renúncias, né? Não que o direito trabalhista seja renunciável, não é isso, mas existem inúmeros, nós estamos falando de conciliação e mediação no campo geral, não somente na trabalhista. Tá? E também nós podemos encontrar, logicamente, negócios jurídicos benéficos, né? Que, em todos os casos, deverão ser interpretados de forma restrita ou de forma estrita. Ainda assim, é nulo o negócio jurídico se for o quê? Preterida alguma solenidade que a lei considera essencial para a sua validade. A título de exemplo, eu posso citar o próprio artigo 855 BAE, né, que trata da homologação de transação extrajudicial. Então, é preciso que sejam cumpridas as solenidades, as formas adequadas para o cumprimento da norma. Ou seja, as partes têm que estarem representadas por advogados diferentes e tantos outros elementos. Também é nulo, desculpe, também é nulo o negócio jurídico se tiver por objeto fraudar lei imperativa. Ora, a título de exemplo, na Justiça do Trabalho, alguns casos nós observamos na jurisprudência que tem por objetivo uma conciliação, mediação, para fraudar direitos tributários, direitos previdenciários, para fraudar imposto de renda, ou talvez fraudar um processo falimentar, ou um processo de recuperação judicial, ou talvez desviar patrimônio. Então, tudo isso gera nulidade do ato jurídico, do negócio jurídico realizado. E também é nulo o ato jurídico, o negócio jurídico, quando a lei taxativamente declarar nulo ou proibir a sua prática sem combinar qualquer sanção. Ok? Não podemos esquecer também, só para fazer um parâmetro aqui, as disposições elencadas no artigo 171 a 173 do Código Civil. No 171, além dos casos expressamente declarados em lei, agora, não nulo, é anulável, ou melhor, são anuláveis os negócios jurídicos por incapacidade relativa do agente, por vício resultante, agora cuidado, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Tá? Então, esse ponto aqui é muito importante para o conciliador e mediador, porque se ele perceber que a parte tem algum grau de incapacidade, seja relativa ou absoluta, ele deverá atuar, comunicar ao juízo para que seja retificado, deverá comunicar aos advogados para que esse ponto seja retificado, seja regularizado dentro do processo de mediação, do procedimento de mediação e conciliação, ou dentro do processo judicial, se já tiver em andamento. Já o artigo 172
preconiza que o negócio anulável, ele poderá ser confirmado pelas partes, exceto se envolver direito de terceiros. Tá? 173, apenas para nós concluirmos aqui essa parte normativa, eu sei que é bastante chato, né? Mas é que precisamos constar essa parte normativa, assim. Porque são os limites da atuação, da autonomia da vontade, e não podemos fugir disso. Então, veja só, complementando o tema da autonomia da vontade, artigo 173, o ato de confirmação deve conter substância do negócio jurídico celebrado e a vontade expressa de o manter, ou seja, de mantê-lo. Tá? Dessa forma, a autonomia da vontade deve ser analisada a fundo pelo mediador e pelo conciliador, de modo a evitar que o negócio entabulado e conduzido pelo conciliador e mediador seja declarado nulo ou anulável. Veja o grau de responsabilidade do conciliador e do mediador. É ele que está ali na sala de conciliação fazendo esse trabalho. Muitas vezes o juiz, por mais que ele queira fazendo a supervisão, muitas vezes esses pontos só o conciliador e o mediador que vai observar, porque é o conciliador e é o mediador que está realizando a sessão. E por isso a autonomia da vontade deve sempre caminhar lado a lado com o princípio da informação e a regra da decisão informada. Veja, na aula anterior eu já disse que toda essa análise principiológica, deontológica, relacionada aos princípios da conciliação e da mediação e as regras de conciliação e mediação, elas devem ser analisadas de forma, uma hermenêutica ali, de uma interpretação autêntica, contextual, ou seja, ela é uma simbiose de princípios e de normativos ali que devem ser interpretados de forma conjunta para um objetivo lógico. E é claro que elementos previstos em legislações, todo o ordenamento jurídico não pode ser afastado. É por isso que nós estamos fazendo tantas menções a elementos do direito civil. Não que o conciliador ou mediador deva ser formado em direito ou ter conhecimento jurídico. É recomendável, sim, porque ele vai poder fazer uma análise mais precisa dos elementos da judicialidade que envolve o acordo. Olha, feitas essas explicações, é interessante colacionarmos ali rapidamente uma parte do texto ético-normativo sobre o que diz respeito à autonomia da vontade, que está previsto na 125/2010 e na 174 do CSJT e do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, a autonomia da vontade é o dever de respeitar os diferentes pontos de vista dos envolvidos, assegurando-lhes que cheguem a uma decisão voluntária e não coercitiva, com liberdade para tomar suas próprias decisões durante ou ao final do processo e de interrompê-lo a qualquer momento. Ok? Então, a autonomia da vontade, conforme o próprio texto positivado, já inclui, de uma forma ou outra, o chamado princípio da voluntariedade. Né? Que o princípio da voluntariedade, ele nada mais é do que a participação voluntária na conciliação e mediação. Isso não significa que ele pode se ausentar da conciliação e mediação, não é isso. Porque se ele se ausentar conforme a determinação que foi dada, poderá incidir multa. Tá? Mas essa participação voluntária é a participação efetiva da sessão de conciliação. Há um momento que ele pode, diante da sua própria autonomia da vontade, solicitar o encerramento da conciliação e mediação. Ele não é obrigado a se manter na conciliação e mediação. Ele pode ser obrigado a participar da conciliação e mediação. Isso pode acontecer, sim.
sob pena de incidência de multa. Ok, tranquilo, pode ser lá na esfera trabalhista, na esfera civil, onde for, desde que haja um despacho devidamente fundamentado e explicativo, porque, como nós dissemos, o procedimento de mediação, ele compõe até mesmo a fase pré-mediação. As preliminares da negociação já incide o dever de informação. Então, cabe informar que, na ausência, será aplicada a multa e tudo mais. Esse princípio da autonomia da vontade, ele traz uma certa orientação também sobre a necessidade de escuta empática, no fundo. Porque, na medida em que cobra sempre o respeito mútuo entre os pontos de vista das partes, né? Ou seja, é um todo lógico que propicia a uma tomada de decisão construída pelas partes. E se ela for empática, se o conciliador e o mediador trabalhar de forma adequada, ele vai trazer uma construção empática envolvendo o conciliador, envolvendo ambas as partes, envolvendo os advogados, representantes legais, para que possam atingir um objetivo em comum de pacificação, inclusive da lide sociológica, inclusive da lide, como menciona, salvo engano, Calamandrei, sobre os elementos que envolvem a parte sociológica da lide. Aquilo que às vezes nem está constando muito no processo, mas que envolve o conflito intrapersona e que eclode para o conflito interpersonas. A tomada de decisão, portanto, é um dos pontos mais importantes decorrentes dessa regra que nós estamos estudando. Assim, a propósito desse tema em específico, é importante sempre a gente analisar as escolas de negociação. É sempre importante analisarmos as escolas de negociação. Por exemplo, eu defendo no meu livro, no Manual da Conciliação e Mediação, volume 1 e 2, que a dinâmica da conciliação ela é composta ali de trás para frente, como eu mencionei na aula anterior, mas eu vou repetir a propósito desse tema. Ela compõe a autonomia da vontade, que é a manifestação ali em concreto da vontade do indivíduo, a hora que ele assina o termo de acordo, né, que ele concorda ou não com os termos do acordo. Antes da autonomia da vontade, nós temos a volutas que nós estudamos, inclusive, que vem constando na escada pontiana, na escada de Pontes de Miranda. Antes da vontade, nós temos um outro ponto, que é o interesse, um outro instituto, que é o interesse. E note, por exemplo, o Carnelucci ele fala, considera a lide como o conflito de interesses caracterizado por uma pretensão resistida. Veja, interesses. A Escola de Negócios de Harvard, por exemplo, que desenhou a negociação por princípios, ela traz, por exemplo, a incidência da negociação por interesses. E antes do interesses, que é agora onde nós defendemos a nossa tese, da denominada negociação por motivação e não mais por interesses, ela preconiza que, antes do interesse, nós dispomos da motivação. É a motivação que determina todos os demais itens, porque a motivação direciona o interesse. Na escola de Harvard, por exemplo, na negociação por interesses, o interesse é fixo. O interesse é fixo. Na negociação por motivação, os interesses podem ser plúrimos ou podem ser trabalhados, negociados. Porque quando nós temos motivações num sentido ou em outro sentido, os interesses são maleáveis, consoante as motivações. As motivações, elas direcionam o interesse e a necessidade. Antes das motivações, nós temos os fatores que influenciam isso, que são os vetores de força positiva e de fatores de força negativa, que fomentam essa motivação. Então, na negociação por motivação, por exemplo, a forma de se garantir a autonomia da vontade ela deve ser baseada na motivação.
não tão somente na negociação por interesses. Por que defendo isso? Porque há circunstâncias que o indivíduo ele foca num determinado interesse e só que ele não observa os outros possíveis interesses que possam existir e ele começa a gerar opções para cumprir aquele interesse, sendo que, na verdade, ele poderia gerar novos interesses e com uma gama muito maior de geração de opções para a satisfação de suas necessidades. E assim manifestar a sua autonomia da vontade de uma forma muito mais ampla, muito mais consciente, que eu digo, no sentido psicológico mesmo, do indivíduo de autoconhecimento, dele saber o que ele está buscando, né? Então, é com isso que podemos perceber que a autonomia da vontade, ela poderá ser sempre fortemente influenciada por esses fatores de forças vetoras motivacionais, que podem criar os mais diversos interesses e não ficar focado apenas em um interesse. Né? A geração de opções, portanto, vira um leque muito maior do que aquele baseado tão somente numa negociação por interesses. É claro que temos muitas outras escolas, Saracobe e tantas outras, muito importantes e fundamentais para a negociação. E nenhuma outra escola deve ser aplicada exclusivamente, não é isso também que queremos dizer. Né? Um misto de técnicas de conciliação é sempre muito bem-vindo e é o que mais corriqueiramente acaba acontecendo. Desculpa. Mas é importante sempre nos atentarmos que essa regra da compreensão quanto à conciliação e mediação é que se complementa à própria regra da autonomia da vontade. Agora, o próximo item que nós vamos estudar aqui, eu tentarei ser o mais breve possível, é a ausência de obrigação de resultado. Né? O próximo item aqui, a ausência de obrigação de resultado. A conciliação e a mediação, elas são sempre orientadas por um princípio da ausência de obrigação de resultado, ou seja, uma obrigação de meio. Isso porque a conciliação e a mediação são sempre caracterizadas sobre um enfoque não só jurídico, né, mas do enfoque social de uma obrigação de meio. Não é possível que tenhamos conciliadores e mediadores com metas pré-definidas que eles devem cumprir de acordos, porque isso vai repercutir na liberdade e na autonomia da vontade das partes, porque ele vai ter que obrigar as partes a fazer o acordo para ele satisfazer a meta dele. Então, por isso é vedado, é proibida essa estipulação de metas para conciliação e mediação. Tá? Então, note que como princípio deontológico, não cabe ao mediador ou ao conciliador garantir o resultado de conciliação e mediação. Ele nem pode fazer isso. Não pode falar, olha, esse acordo aqui vai sair. Não existe isso. Ele pode, logicamente, trazer uma motivação, utilizar a técnica de reforço positivo ou do afago, de forma que as partes se motivem a construírem um acordo. Isso não significa que ele está garantindo o resultado da conciliação. Ele pode dar esse incentivo, né, à conciliação e mediação, falando, olha, esse caso aqui tem muita chance de ter um acordo, depende das partes trabalharem em conjunto e aquela coisa toda, né? Veja só que isso, embora ele não pode garantir o resultado por se tratar de uma obrigação de meio, e também ele não pode ser cobrado por metas. Não pode, por exemplo, o Poder Judiciário cobrar metas do conciliador, porque isso vai repercutir exatamente no resultado social do cumprimento da medida. Isso não afasta, de forma alguma, tá, o dever obrigacional de zelo e pela busca da máxima utilidade e satisfação das partes envolvidas nesse conflito. É o que eu disse. É preciso que o conciliador, logicamente, se utilize das técnicas de reforço positivo para fomentar a negociação, para fomentar o acordo. Mas ele não pode falar para as partes e dar a garantia às partes de que o acordo vai sair.
tá? Isso não pode acontecer. As partes vão construir esse acordo de forma conjunta. E para se garantir toda essa simbiose de princípios que são interpretados de forma autêntica, contextual, dentro dessas normas, da 125 e da 174, respectivamente CNJ e CSJT, elas deve ser garantido a natureza de obrigação de meio. Tá? Uma obrigação de resultado, apenas para a gente fazer um paralelo, tá? Uma obrigação de resultado, segundo Venosa, Silvio de Saulo Venosa, por exemplo, tá? Ele defende que na primeira modalidade, ou seja, na obrigação de resultado, o que importa é a aferição de resultado colimado se foi alcançado ou não, né? Assim, somente nesse caso teria a obrigação cumprida. Já a obrigação de meio, segundo um grande doutrinador, Roberto Sensi Lisboa, né, ele preconiza em seu livro de responsabilidade civil que a obrigação de meio, que é a que nós estamos tratando agora, é aquela que se exige tão somente determinado comportamento do devedor. Devedor aqui, leia-se aqui, por exemplo, o conciliador ou mediador, no que diz respeito à sua obrigação de atividade profissional. Tá? Comportamento do devedor, pouco importando se o resultado pretendido pelo credor, aqui no caso as partes, tá? Fazendo assim essa interpretação adequada, contratual, venha a ser ou não atingido, pois ele somente responde mediante culpa. Exemplo, prestação de serviços advocatícios. Tá? É evidente, portanto, que quando falamos de conciliação e mediação, a atividade do conciliador e mediador é necessariamente uma obrigação de meio. Ele não pode garantir o resultado porque ele não tem poder sobre isso, sobre esse resultado. E ele não pode sequer se obrigar, e muito menos obrigar o Poder Judiciário a cumprir esse resultado que não depende dele, e que depende, na verdade, da construção das partes. A atividade do conciliador e do mediador é fomentar, de forma técnica, profissional, com competência, e de acordo com cumprindo todos os princípios deontológicos, sua tecnicidade da atividade de conciliação e mediação, das escolas negociais, e preferencialmente que conheça todas as mais importantes, para que ele tenha mecanismos tanto do diagnóstico da conflituologia, quanto também para a aplicação de remédios necessários para a pacificação do conflito. É preciso que o conciliador tenha, para que ele não incorra em culpa de um serviço mal prestado ou um serviço inadequado, falando sobre o aspecto do direito administrativo, da adequação dos serviços públicos, né? E aqui, para que tenha um serviço com competência, para que tenha um serviço profissional, um serviço devidamente adequado àquilo que é esperado pela expectativa das partes, é preciso que o conciliador ele tenha conhecimento de elementos da conflituologia para a realização do diagnóstico. E é preciso que ele tenha conhecimento dos elementos com que ele vai realizar, ele vai ministrar as suas técnicas para a resolução desse conflito ou o seu gerenciamento. Então, é preciso, são duas faces que se complementam, o diagnóstico e a remediação, ou seja, a medicação, sobre um enfoque metafórico, né? Então, a conflitologia, que é o estudo do conflito em si, é preciso, porque é com isso que o conciliador, o mediador, vai desenvolver a dinâmica das tratativas. É interessante também, só para recordar, que essa regra ela impede que os conciliadores e os mediadores também substituam as vontades das partes, ou que realize pré-julgamentos, ou que force uma tomada de decisão, porque se o conciliador ou o mediador ele tem a total liberdade de não ter metas a cumprir,
e que sua atividade não é de resultado, e é sim de meio, portanto, isso garante às partes uma maior liberdade. Porque isso não vai refletir, o cumprimento da obrigação do mediador não vai refletir na necessidade dele forçar um acordo. Ou seja, ele vai garantir a liberdade das partes. E é por isso que eu repito que conciliadores e mediadores, eles atuam dentro de um universo ali normativo, devidamente sistemático. Eu poderia até dizer que é um sistema de conciliação e mediação, como muitos dizem, sistemas de resolução de conflitos. Também é um termo bastante adequado, né? Porque ele realmente forma todo um sistema lógico, né? Com objetivo lógico também, né? Relacionado à resolução de conflitos. Só para terminar e para rememorarmos, a Resolução 125 de 2010 do CNJ e a 174 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça preconiza, abre aspas, a ausência de obrigação de resultado, como sendo o quê? O dever de não forçar um acordo e de não tomar decisões pelos envolvidos, podendo, quando muito, no caso de conciliação, criar opções que podem ou não ser acolhidas pelas partes. Fecha aspas. Pronto. Bem simples. E isso encerra esse todo lógico desse elemento que nós estudamos. O próximo ponto a ser analisado agora é a desvinculação da profissão de origem. Desvinculação da profissão de origem. Essa regra, como nós mencionamos anteriormente, ela tem por objetivo não vincular a profissão do conciliador, do mediador, ao caso que ele está atuando. Por exemplo, conciliador e mediação tem formação em medicina e está atuando em uma situação que envolve uma mediação sanitária que tem também conhecimentos técnicos, tá? Diferentemente do árbitro. O árbitro é diferente. O árbitro utiliza dos seus conhecimentos técnicos. Ele pode se utilizar também dos conhecimentos técnicos, além, logicamente, de complementos periciais. Já o conciliador e o mediador, não. E aí eu abro um parênteses no que diz respeito à MEDIARB, que começa com uma mediação e depois conclui com uma arbitragem. Tá? Nesse caso, o conciliador tem que tomar máxima atenção e máximo cuidado, porque se o próprio conciliador for o árbitro, o que não deve acontecer, tá? Deixa registrado na MEDIARB, o mediador tem que ser para garantir a liberdade da negociação, o princípio da livre negociação, o princípio da confidencialidade, e o árbitro tem que ser uma outra pessoa que não participou dessas negociações. Esse é o meu ponto de vista. Tá? Então, voltando ao nosso assunto da desvinculação da profissão de origem, esse mediador ele não poderá ofertar opiniões ou valores quanto a esse aspecto técnico da negociação. Se for preciso, ele poderá, inclusive, convocar o perito. Ele poderá chamar esse perito para fazer o quê? Uma participação, né? Uma oferta de um parecer técnico, se houver necessidade. Mas ele próprio, como mediador e como conciliador, ele não deve manifestar a sua opinião técnica dentro da conciliação de mediação, sob pena dele influenciar a tomada de decisão das partes de uma forma, muitas das vezes, injusta, porque ele passa a ter uma influência cabal na tomada de decisão das partes. E é por isso que ele tem que se manter silente com relação às questões técnicas de conhecimento dele. As questões técnicas que ele vai manifestar dizem respeito ao próprio procedimento da conciliação e da mediação, da informação dos impactos do acordo, né? E todos os elementos que nós já estudamos anteriormente relacionados ao dever de informação. Dever de informação não significa a atividade técnico-profissional que ele exerce fora da conciliação e mediação. Ele não é perito do processo. Então, veja só que o conciliador e o mediador, ele tem o dever de deixar claro que naquele momento, se preciso for,
ele não atua como médico, ele não atua como perito técnico. Então, nesse momento, ele tem que deixar bem clara a sua desvinculação da sua profissão de origem. E ainda, dentro do possível, informar que, se for necessário uma orientação ou aconselhamento relacionado a qualquer área do conhecimento que envolve o conflito, eles poderão convocar um perito. Tá? Isso, claro, se houver necessidade e se o Poder Judiciário assim, se o juiz assim concordar. E é isso também, apenas para complementar, é isso que preconiza também, eu falo que as regras de conciliação, os princípios da conciliação, ele forma um todo lógico e cabe ao conciliador e mediador interpretá-los da forma adequada e de forma a buscar o melhor para as partes. Né? Por exemplo, quando nós falamos aqui na desvinculação da profissão de origem, que ele não deve manifestar suas posições, seu conhecimento técnico sobre o que incide a lide, nós temos que lembrar também do princípio da neutralidade. O princípio da neutralidade, ele faz com que o mediador e o conciliador não tome partido de uma ou de outra parte, mantendo-se neutro quanto ao conhecimento, quanto à sua atividade de conciliação e mediação. Né? E isso garante algo muito interessante que nós falamos na aula anterior, que é a imparcialidade do conciliador e do mediador e a sua probidade, a sua honestidade dentro do processo. E isso não basta, como nós dissemos, não basta tem que deixar claro, tem que deixar à vista das partes de que há imparcialidade e de que há probidade na negociação. De modo que, se o conciliador ou mediador começa a tomar partido de um lado ou de outro, em razão do seu próprio conhecimento técnico, ele está pré-julgando a questão. E isso prejudica a negociação de forma drástica, podendo, inclusive, influenciar na tomada de decisão, até mesmo impondo às partes a necessidade de encerramento da conciliação e mediação. E poderá trazer procedimentos éticos, né, disciplinares éticos, ao conciliador ou mediador que assim agir. O próximo item nosso a ser analisado é a compreensão quanto à conciliação e mediação. Dever de compreensão quanto à conciliação e mediação. Cabe, portanto, aos conciliadores e mediadores, conforme preconiza a Resolução 174, de 2016 do CSJT, e também a Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que preconizam cada qual no artigo 2º de cada anexo respectivo do Código de Ética de Conciliador e Mediador, que cabe aos mediadores e conciliadores assegurarem que os envolvidos, ao chegarem a um acordo, compreendam perfeitamente as suas disposições, que devam ser exequíveis, gerando o comprometimento com o seu cumprimento. Né? Então, é um dever ético. Quando nós analisamos assim, um percentual de conciliação ou de mediação, isso é bastante lógico. Por quê? Além de ter penalidades, muitas vezes bastante severas, como ocorre na Justiça do Trabalho, que poderá implicar na cláusula penal, poderá implicar em honorários de execução, para alguns pode ser aplicado a penalidade do 475J, do Código de Processo Civil, para quem tem esse entendimento, para outros ainda pode aplicar até juros e outras penalidades ainda, como, por exemplo, as relativas à execução. Então, veja só que esse elemento da compreensão quanto à conciliação e mediação é um dever, é uma regra que rege a conciliação e mediação, e é um dever ético que o conciliador e o mediador devem se manter. Ele deve manter as partes devidamente informadas. Lembra lá o princípio da informação? Eu sempre bato nessa tecla de que aqui, quando falamos de princípios deontológicos e normativos deontológicos, nós estamos falando de um todo lógico, e ele é todo
pensado, analisado, para que flua de uma forma harmônica dentro do sistema jurídico, né? Dentro desse sistema deontológico, desse sistema ético que regulamenta a conciliação, a atividade do conciliador e mediador judicial. Essa regra que nós estamos estudando, ela complementa, por sua vez, nessa mesma linha de raciocínio que eu estou expondo, ela complementa a autonomia da vontade, pois trata efetivamente de uma obrigação do conciliador ou mediador de se certificar de que as partes compreenderam adequadamente, com exatidão, todos os termos do acordo e todos os termos do procedimento. E é por isso que eu digo e repito que toda essa fase de compreensão quanto à conciliação e mediação, ela tem que estar presente desde o momento em que a parte é convidada ou é intimada para comparecimento. Lá no termo de conciliação e mediação já tem que estar constando os elementos quanto à compreensão da conciliação e mediação, e isso vai caminhar durante todo o procedimento da conciliação, esse dever caminha durante todo o procedimento da conciliação e mediação, e muitas vezes até após, no que diz respeito às análises interpretativas e hermenêuticas vinculadas a esse termo de conciliação que foi firmado, ou essa ata de conciliação que foi firmada dentro do processo, tá? Então, é importante sempre explicar, inclusive, os efeitos em caso de descumprimento, essas cláusulas penais, os juros, incidência de vencimentos antecipados, né, de eventuais parcelas, incidência de honorários advocatícios, incidência do 475J para aqueles que entendem aplicáveis, ou os casos que são aplicáveis, né? E dentre tantos outros elementos que podem constar ali no termo de conciliação e mediação. Então é isso, meus caros amigos. Então vamos encerrar. E muito obrigado a todos. Se puderem colocar um curtir e compartilhar com seus amigos, agradeço. Muito obrigado.